Eu sou chamada todos os dias de antiquada pelo meu filho Pedro, que todos os dias também me vai ensinando. Não, é verdade, ele vem me ensinando nova linguagem. Reparem que eu vou guardando nas notas do meu telefone as palavras novas que vou aprendendo, como por exemplo o cap, aprendi há pouco, que é mentir, yap, stop yapping, que é para de falar. Ou seja, vamos para um país diferente, que é o país dos adolescentes. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer exatamente o que não podem perder. Eu sou a Inês Braga Sampaio e não vejo filmes de terror nem que me paguem. Eu sou o João Malheiro e, ao contrário da Inês, eu adoro filmes de terror e nem tenho de me pagar para ver. E eu sou a Daniela Espírito Santo e, para além de também não ver filmes de terror, como a Inês, também não posso ver animaizinhos a sofrerem em filmes, o que nos leva à razão para hoje termos uns snacks diferentes na nossa Watch Party. Hoje temos croquetes vegetarianos e humos, porque a nossa convidada é a Ana Galvão. Olá! É uma das 3 vozes que nos acordam bem dispostos todas as manhãs das 7 às 10 na Renascença. Veio de Espanha, é apaixonada por animais e é mãe de uma adolescente, o que nos leva ao tema principal deste episódio, que é a série britânica Adolescência, precisamente, que é a nova sensação da Netflix. E para isso damos as boas-vindas à La Professora Ana Galvão. Querem em espanhol? Olá, cá estou com vocês, é verdade. E olha, partilho muito esta coisa da Daniela dos animais. Aliás, sofri muito com uma série que se chama Chernobyl, maravilhosa, da HBO. Meu Deus. É incrível a série, recomenda-se muito mas depois há uma parte em que somos testemunhas daquilo que acontecem aos animais naquela zona e sofri muito também a ver isso, com humanos e com animais também. Isso faz-me sofrer bastante. Sim, é uma série muito pesada. Mas olha, aproveitamos que estás aqui para te pedir umas dicas para este primeiro episódio, já que também tens um podcast e já tens muita experiência nestas leads. Obrigado por teres aceito o nosso convite. É um belo pontapé de saída para o podcast. Olha, muito obrigada e fico muito contente por estar aqui com vocês, até porque há uma coisa que eu defendo, que é: há demasiada oferta de filmes e de séries nas plataformas, porque há muitas plataformas também, de facto, e eu louvo sempre sítios onde me dizem o que devo ver. Portanto, muito obrigada pela existência deste podcast. Eu defendo até que devia haver, cada um de nós devia ter assim um tutorial das recomendações para cada um de nós, como o Spotify faz, não é? Exato. Que recomenda as músicas para o teu tipo de gosto. Então já temos o primeiro fã? Vocês já têm a primeira fã que sou eu, é verdade. Pronto, mas já vamos fazer mais considerações sobre o Watch Party, que é o nosso podcast, e também sobre este debate super importante que vamos ter daqui a minutos. Mas primeiro vamos às notícias. Estão com saudades de Westeros? Fiquem descansados, porque arrancaram as filmagens da 3ª temporada de House of the Dragon. A estrela principal, Emma Darcy, bateu a claquete do primeiro episódio, que deve retratar uma das batalhas mais épicas do mundo de fantasia criado por George R.R. Martin. House of the Dragon só deve chegar em 2026, mas fiquem atentos, porque este ano vai haver mais um spin-off de Guerra dos Tronos a chegar à HBO. Mas vamos falar do que já podem ver no cinema. Se estão a pensar em ir com amigos ou família, então é incontornável a estreia de Minecraft. Sim, é verdade, o popular videojogo virou mesmo um filme protagonizado por Jack Black, Jason Momoa, Jennifer Coolidge e muitas outras estrelas. Trata-se de uma comédia leve, mas com grandes efeitos especiais, que traz o típico mundo cúbico de Minecraft para o cinema. É proposta para começar em abril numa sala cheia e com pipocas na mão. Mas se procuram ideias mais peculiares, então sugiro Kneecap, o trio de Belfast. É um filme biográfico sobre o grupo de rap irlandês Kneecap e tem uma curiosidade engraçada: são os próprios músicos a fazer os papéis principais. Não podemos, claro, deixar de assinalar a morte do ator Val Kilmer aos 65 anos, e se estão à procura de conhecer um pouco melhor o trabalho do artista norte-americano, sugiro aproveitarem o fim de semana para verem ou reverem filmes como o drama criminal Heat, Cidade sob Pressão, o western Tombstone, a comédia Kiss Kiss Bang Bang e, claro, Batman para sempre. Mas o papel mais incontornável de Val Kilmer deve ser mesmo a sua participação em Top Gun e a sequela Top Gun Maverick, que serve também de uma despedida muito emotiva ao legado do ator no grande ecrã. Já em casa podem passar pela Apple TV+. Sim, eu sei, Severance já acabou, mas garanto que há mais para ver. Acabou de estrear The Studio, uma comédia encabeçada por Seth Rogen, no papel de um diretor de um estúdio de cinema que tem que saber agradar à vontade dos produtores e às exigências dos seus artistas para manter a sua visão criativa intacta. É uma comédia muito engraçada, cheia de celebridades, e o segundo episódio tem uma particularidade muito interessante: foi gravado num único take, sem qualquer interrupção.
tal como a série que vamos falar já a seguir com a Ana Galvão. Imaginem que um dia a polícia rompia por vossa casa dentro e detinha o vosso filho adolescente por suspeita de um crime violento. É esta a premissa de Adolescência, uma minissérie britânica que já é a série mais vista da Netflix em todo o mundo. E uma manhã cedo, a polícia entra em casa dos Millers e prende o pequeno Jamie, de 13 anos, por fortes indícios de que ele é o responsável pela morte de um colega de escola. É a série que é realizada por Philip Parentini e escrita por Jack Thorne e Stephen Graham, que é ator e também faz de pai de Jamie Miller. Tem recebido grandes elogios da crítica pelo tema e pela execução técnica. E cada um dos 4 episódios da Adolescência foi gravado num só take, ou seja, a câmara nunca para de gravar, nunca corta, o que por si só exigiu que se filmasse cada episódio do início ao fim pelo menos 10 vezes, a maioria até foi filmado mais do que 10 vezes. Não há nenhum corte, nem mesmo maravilhas digitais para disfarçar. Cada hora de episódio é a mesma hora em que a câmara esteve a gravar, mas o tema não é as partes técnicas, é algo mais sério. O que diferencia a Adolescência é que, e vamos fazer já aqui o nosso primeiro alerta spoiler, logo no primeiro episódio percebemos que esta série não nos vai perguntar quem matou, mas porquê. O crime é o pretexto para abordar o tema da radicalização dos jovens através das redes sociais, e para falar disso temos ao nosso lado a Ana Galvão, que tem um filho adolescente e já viu a série Adolescência. Obrigada, Ana, por isso. Como mãe de um rapaz, ver esta série deixou-te preocupada? Claro que sim, que ficamos mais preocupados, mas não muito mais do que eu acho que qualquer pai ou mãe de adolescente está. Porque ser pai ou mãe de um adolescente é lidar com uma pessoa que nós vemos ainda como um bebê, porque é uma linha muito ténue entre aquilo que era antes, com 8, 9, que são pequeninos, não é? E que de repente passam a ser pessoas independentes e com uma riqueza mental que nós desconhecemos. E eu acho que é uma coisa que nós experienciamos todos os dias. Eu todos os dias vejo o Pedro, o Pedro é o nome do meu filho, que tem 15 anos, vai fazer 16 já em junho, portanto já está muito crescido. E é aquela vontade de o abraçar e de o pôr no colo, como fazíamos há pouquíssimo tempo, é que passou muito pouco tempo, na verdade, e questionamento sempre do que é que lhe está a passar pela cabeça. Ou seja, como há este divórcio com os pais a partir deste momento, a relação e a comunicação é muito mais com os amigos do que é com os pais. Isso é uma novidade para nós, que todos os pais passam. A questão é, nós também fomos essas pessoas. Ou seja, eu recordo-me perfeitamente de ser uma coisa para os meus pais, e vocês também o foram, e quem nos ouve também. Nós éramos uma coisa para os nossos pais que nem sonhávamos o teor de conversas que depois tínhamos com as amigas e com os amigos. Ou seja, aí é um momento em que há uma diferença tremenda do crescido que somos em termos mentais e no ambiente escolar e o pequenos que continuamos a ser em casa. E esse salto é difícil. De facto, o que a série traz é conceitos que se calhar nós não conhecíamos tão bem, como esta questão do incel, esta questão da misoginia, que podem vir a ser novidades, só que não me parece uma coisa nova. Nós temos filmes que já falam sobre esta questão, portanto, esta questão de não conhecermos os adolescentes não é uma coisa nova, acho que é uma coisa que se perpetua no tempo e que é de sempre, não é? Temos, por exemplo, um filme de 95 que se chama Kids e que fala precisamente desta questão da adolescência, de como os nossos bebés de casa são machistas, são capazes de violação, traz à cena a questão do HIV, do qual se falava muito nesta altura, nestas décadas. Portanto, não me parece assim tanta novidade esta questão da série que traz a adolescência, mas sim os novos conceitos, como por exemplo o incel, o Andrew Tate, esta misoginia espalhada pelas redes sociais. Esta sim é a parte de novidade que traz esta série. Pois, exato. A narrativa, em termos da violência de jovens, não é nova, mas lá está os meios em que é feita. O primeiro episódio é sobre a detenção de Jamie pelo alegado homicídio. É o único que se aproxima de um habitual mistério policial. Depois vamos para a análise e é aí que, já no segundo episódio, falámos destes conceitos de incel e entre outros. Sim. E como dizia a Ana, há todo um mundo para além daquilo que se passa dentro de 4 portas em casa, não é? O episódio 2 passa-se na escola do Jamie, e é aí que temos a primeira janela que nos abre para o verdadeiro tema da série. E fomos apresentados então aos termos incel e manosphere e Andrew Tate e figuras desse género. Como nos explica a série, incel significa um jovem que é involuntariamente celibatário, é uma expressão associada a jovens misóginos que culpam as mulheres por estarem sozinhos. Também descobrimos neste episódio o significado oculto dos emojis, não é? E somos expostos às dinâmicas mais agressivas da escola, em que o bullying, seja presencial ou online,
se propaga e temos que... Quem não sabia ficou a saber, não é? O que é que significa alguns emojis que nos parecem perfeitamente inócuos, mas afinal não são, não é, João? Sim, exato. E neste segundo episódio, lá está, temos a questão dos emojis, temos também a questão da própria escola, porque o episódio é muito a perspectiva dos adultos detetives que estão a entrar na escola pela primeira vez e parece que estão meio perdidos naquela selva de betão em que há toda uma cultura diferente daqueles que estão habituados. Ana, como mãe, como é que é lidar com linguagens que as gerações novas têm e que para os pais é muito indecifrável, é muito difícil É completamente perceber. indecifrável, sim. Eu sou chamada todos os dias de antiquada pelo meu filho Pedro, que todos os dias também me vai ensinando. Não, é verdade, ele vem-me ensinando nova linguagem. Reparem que eu vou guardando nas notas do meu telefone as palavras novas que vou aprendendo, como por exemplo cap, aprendi há pouco, que é mentir, yap, stop yapping, que é para de falar. Ou seja, isto parece que é um idioma, vamos para um país diferente, que é o país dos adolescentes. E também descobri esta questão dos emojis, eu não fazia a mínima ideia da riqueza de significado que tudo isto pode ter. Agora, o que a mim me surpreendeu muito e que a série retrata é como é que pessoas que lidam todos os dias com crianças destas idades, que nós vemos na série, como por exemplo, há uma personagem que aparece muito e que marca este segundo episódio, que é uma auxiliar, que vai acompanhando os polícias de sala a sala, e como eles dizem em cela, e ela diz, não sei o que é isso é o quê? Isso é surpreendente como é que estas pessoas que lidam diariamente com estes jovens, no seu ambiente mais selvagem, porque é na escola, os pais não estamos com os nossos filhos na escola, portanto estamos descasados desta realidade, mas estas pessoas sim, estes professores e estes auxiliares sim. E a mim o que me surpreendeu foi que de facto há muita gente que lida com estes jovens que estão completamente à toa de todo este universo. Isso surpreendeu-me de certa forma, porque a série retrata muito isto. Mas olha, mais uma vez, sem me querer repetir, eu acho que este tema é muito importante e alerta muito, mas já foi retratado em vários filmes. Há pouco falei do Kids e não falei do Elephant. O Elephant foi um filme feito... Sim, um grande filme. Exatamente, que fala também de bullying e do massacre escolar de Columbine e que também mais uma vez retrata o desconhecimento dos pais que não reconhecem no filho esta pessoa que um dia pega numa arma comprada em casa através da internet, portanto, mais uma vez, por trás da porta fechada de um quarto que está dentro de um lar, não é? Onde os pais estão pertíssimo e ele arranja forma de ter um instrumento para ir à escola provocar um massacre com muitas mortes. E a questão é como é que os pais não viram isto? E é isto que a série também nos pergunta. Como é que vocês, pais, não veem que isto está a acontecer dentro da mente deste jovem? Porque são mentes muito difíceis de decifrar. Lá está. E por falar na mente dos jovens, já agora passamos para o terceiro episódio, aliás, que foi até o primeiro a ser gravado, curiosamente. E foi o primeiro trabalho da carreira do pequeno Owen Cooper, de apenas de 15 anos, que faz de Jamie Miller. Ou seja, imaginem que o vosso primeiro trabalho como ator, a vossa primeira vez num set, era este episódio. Que uma hora. Exatamente. Sem parar. É uma hora sem parar. Trabalhar. Muito intenso, extremamente tenso. É quase inteiramente uma conversa entre Jamie e uma psicóloga, Bryony, que tem de fazer um perfil psicológico dele para a equipa de defesa. E é uma espécie de filme de terror sobre como funciona a mente dos jovens. Viste este episódio, Galvão, e sentiste as mudanças de personalidade do pequeno Jamie? Sim. Foi algum momento que te tenha tocado particularmente? Eu acho que o episódio todo é muito curioso porque, feita a análise de como é que, por exemplo, esta psicóloga se aproxima a ele, é que, lá está, eu estava a dizer que é a fronteira, o momento em que aquele serzinho, não é, que é o Jamie, é uma criança ao mesmo tempo que é um semi-adulto, que Aliás, é um adolescente. deixa-me só fazer uma parte. A primeira coisa que nós vemos do Jamie é ele a fazer xixi na cama, não é? Ou seja, No primeiro episódio. logo exato, no primeiro sim. episódio. Que é uma coisa Depois muito... daquele arrombamento de porta, ou seja, e a própria cara do Jamie é um bebê, é um menino muito super querido, inocente e dá vontade querido. de apertar as bochechinhas do Jamie e que tu nem desconfias que aquela pessoazinha tão querida que era um bebê há pouquíssimo tempo tem já na mente todo este tipo de informação e esta capacidade, tanto que no arranque deste episódio nós vemos a psicóloga a conquistar o Jamie com quê? Com chocolate e marshmallows. Exato. Ou seja, mais infantil não se pode ser. De todas as formas, lá está, é que a adolescência é uma altura tramada e mais uma vez faço paralelismos daquilo que eu ainda me recordo que passei. Na adolescência tudo é
o fim do mundo, o apaixonar-te é o amor da tua vida, seres contrariado pelos teus pais, provoca um ódio em ti, ou seja, é tudo ao extremo, não é? Isso é ser adolescente. Agora, passar daí para um crime, depois há um grande salto. Mas, claro que sim, que me tocou muito, sobretudo quando o Jamie tem explosões de raiva para com ela e depois acaba por se acalmar de novo. O adulto que ele é para entender que fez mal e diz à psicóloga: eu não mereço essa sanduíche, ou eu não mereço um outro chocolate porque a tratei mal. Ou seja, há depois uma sensatez, uma autoanálise dele próprio para si. Mas também há um jogo psicológico que ele tenta jogar com a psicóloga, tentar Sim. superiorizar-se a ela. Sim. Há uma outra questão que também é interessante neste episódio, é que apesar de ser totalmente focado no Jamie, lá está, é uma análise psicológica dele, apesar de tudo, nas respostas dele encontra-se também aqui uma cultura maior à volta dos alunos, à volta dos jovens da idade dele, porque ele fala do que é que os amigos fazem, como os amigos se comportam nas redes, o que é que eles partilham entre si, incluído nudes de Se colegas. calhar é um bocadinho isso que surpreende algumas pessoas, não tanto, e como dizia bem a Ana Galvão, que os jovens serão sempre jovens e passarão sempre por este tipo de comportamentos ou por E o este tipo bullying, etc. Não é? de situações. Não sei, se calhar estamos a ser inocentes, e acho que é isso que a série também nos mostra, né? Que estamos todos um bocadinho a ser inocentes. É que os jovens crescem ainda mais rápido que antigamente e têm problemas de adulto, não é? Nós achávamos que o Andrew Tate, a figura do Andrew Tate e todo este machismo agressivo seria de outra geração e não de miúdos de 12, 13 anos, não é? Sim, mas a verdade é que, mais uma vez, sem me querer repetir, eu consigo lembrar-me também do mal que eu me sentia, porque achava, quando tu começas a ter um despertar sexual ou de atração pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, que é quando começas a ter atração pelas pessoas, que tu, ou seja, o mal que te sentes quando não tens sucesso, porque eu lembro-me perfeitamente de sentir isso e de me achar a mais feia das minhas colegas e de haver, é quando começa a haver, e não é de agora, sempre houve os rankings do mais feio. Nós temos isso na turma e é horrível. Se há coisa mais horrível do que isso, mas acho que é uma coisa que se passa, é uma coisa que sempre aconteceu e que acredito que irá sempre acontecer. Aqui a questão é o agigantamento depois que se provoca, que acontece nas redes sociais, porque se aquilo fica circunscrito em 30 pessoas que fazem parte de uma turma, porque éramos 32 ou o que for, aquilo alarga, ou seja, o universo alarga de uma forma estrondosa e é um facto que o contacto com temáticas mais adultas é proporcionado pela internet. E eu acho que aí o perigo é esse, é que tu estás a lidar com conteúdo para o qual tu ainda não estás preparado. É que nem sequer a análise não consegue ser feita de uma maneira normal. És pequeno ainda mentalmente, não é? E ainda não criaste os filtros que teremos depois na vida adulta e estás a receber conteúdo super adulto. Eu acho que isso é que é o perigo do que a internet nos está a trazer. Este desfazamento com conteúdo adulto com uma mente ainda infantil. E teres também contacto com outras pessoas que estão a passar pelo mesmo que tu, na mesma altura, com as mesmas nuances, e isso dá uma noção de grandiosidade, não é? Ou seja, não são só 2 ou 3 miúdos numa escola, é toda uma cadeia de gente numa rede social. Sim. E se calhar aproveito essa parte para passarmos então ao 4º episódio, que é focado na família do Jamie, não é? Já passaram 14 meses depois dos eventos do 3º episódio. Aqui temos um olhar, digamos, sobre o papel indireto dos pais na radicalização dos jovens, seja ele consciente ou inconsciente. Mas há uma parte neste episódio que me marcou profundamente, que foi uma parte, não querendo, quer dizer, todo este episódio vão ser spoilers para quem não vir a série, mas o pai vai a uma superfície comercial e dá de caras com um miúdo que também trabalha lá, um pouco mais velho que o filho, que lhe diz que concorda com o filho e que quer ajudar o filho e que se ele fizesse um crowdfunding para arranjar um advogado para o filho que ele é outra pagaria. coisa muito moderna, os crowdfundings. Sim, mas aqui a questão ou seja, há miúdos que também acreditam nisto e se juntam em comunidades. E mais velhos até. Mais velhos também, claro, mas... Sim. E enquanto seguimos esta família, é importante dizer que os criadores da série tinham bastante claro desde o início que não queriam que os pais fossem a razão para os atos de violência do filho. Os Millers não são alcoólicos ou odeiam o filho, pelo contrário, são uma família normal, também não são perfeitos, são seres humanos no fundo.
mas nós seguimos o dia-a-dia deles e é um dia-a-dia de uma família normal. É isso, e eu penso que é por isso mesmo também que este episódio é tão forte, porque levanta uma questão fundamental, que é o que é que os nossos filhos veem quando estão horas e horas fechados nos seus quartos. Pronto, eu não tenho filhos, mas tenho 2 irmãos mais novos, por exemplo, e também é algo que me preocupa. Mas Ana, tu tens, e Sim, por isso a podes questão- dar a questão é- esse teu contributo para esta discussão. Sim, a questão lá está, é que se antigamente os adolescentes, porque eu estou muito a tocar nesta coisa de que os problemas da adolescência são transversais Exato. a várias gerações, mas a grande diferença é que se eu estava no sofá horas e horas a ver televisão e os meus pais passavam e eram testemunhas de tudo o que eu estava a ver, a não ser que estivessem a trabalhar, eu podia pôr umas cassetes escondidas, mas nem sequer havia muita oferta. O meu filho passa horas com a porta fechada a jogar com amigos e é impossível, é humanamente impossível vigiar, até porque parte de respeitar a adolescência é também respeitar o tempo privado dos nossos filhos, que estão a construir a sua própria personalidade e a sua própria vida. Mas este 4º episódio eu acho que é interessante por 2 momentos. Muito importantes. Há um momento em que os pais se questionam: a culpa é nossa, nós devíamos ter estado mais atentos àquilo que ele estava a fazer, e há uma culpabilização que todos passaríamos numa situação destas. É impossível não o fazer, ou seja, os pais se responsabilizarem por aquilo que os filhos acabam por fazer, porque acreditamos que tudo foi educação e exemplos que lhes demos. Mas depois a conclusão, eu acho que essa para mim foi a parte mais, digamos, mais bonita deste último episódio, é a conclusão em que há uma cena em que o pai e a mãe. Desculpem pelo spoiler, mas vocês também já fizeram muito. Sim, Então sim. temos o pai e a mãe a conversarem já na reta final da série, e a filha, que é a irmã mais velha, não é, do Jamie, vem e é muito querida com os pais, a dar-lhes apoio e a dizer, é o aniversário do pai, todo este episódio se passa no dia de aniversário do pai, e a filha está a ser extremamente querida. E a mãe vira-se para o pai e diz: incrível, ou o pai, não me lembro, como é que É o nós pai, fizemos exato. isto? Como é que resultou uma filha tão querida? E a mãe diz: da mesma forma que fizemos o Jamie. Ou seja, Exato. a conclusão Exato. é: os dois foram educados iguais, não é culpa dos pais que um tenha uma personalidade e o outro tenha outra. E esse momento pequeno, minúsculo da série desresponsabiliza os pais, que conseguiram ter uma filha tão pouco problemática e um filho tão problemático. E eu acho que essa parte, esse momento também é importante na série. Sim, e mostra que as coisas não são preto e branco, não é? Exatamente, mas é inevitável os pais pensarem que é que eu fiz mal, quando na verdade nem sempre nem sempre é culpa dos pais, na verdade. Ou seja, há ambientes familiares completamente normais, com as suas coisas boas e as suas coisas menos boas, porque é assim a vida, e um filho sai-te assim e outro sai-te assado. E eu acho que é uma coisa também importante entender que há muitos pais que ficaram super alarmados: o que é que os meus filhos estão a fazer? Isto são situações excepcionais, que esta série acho muito bem que venha a retratar toda esta problemática, porque há pais que de facto não conhecem minimamente o universo adolescente, e acho bem que se fale e que finalmente se ponha em cima da mesa esta questão do bullying, que nós tantas vezes dizemos: o bullying é uma coisa normal, eu passei toda a vida a sofrer de bullying e cá estou. E não cá estou, deixa traumas para a vida. E eu acho importantíssimo, sobretudo nesta série, que se veja aqui de uma forma super alarmante, não é? Super, que acaba por dar um resultado muito trágico, mas que se fale de bullying, que se fale da dificuldade que é ser-se adolescente e de tudo o que se passa na escola. Acho importantíssimo. Por isso é que a série é fantástica. Olha, muito obrigada. E assim, com a palavra fantástica, acabamos esta análise de uma série que de facto ainda vai dar muito o que falar. Mas ainda não te vamos deixar ir. Ainda não, porque em cada episódio fazemos uma recomendação e, portanto, pode ser um filme, pode ser uma série para ver durante o fim de semana, mas há um senão. A Ana Galvão vai ter que convencer os nossos ouvintes em apenas 30 segundos. Estás Muito pronta? bem. Estou pronta. Então, quero convencer os ouvintes a que vejam uma série da Netflix do ano passado que se chama Ripley, que está baseada no livro da Patricia Highsmith e que tem o Andrew Scott. Para já, primeira premissa: o ator é incrível Só e é igual ao Ivo Canelas. já vale a pena. Sim, é o Ivo Canelas, mas não é. E depois é preto e branco, que traz não é nada aborrecido, traz o sombrio que a série tem. A série é uma maravilha, uma maratona, aquilo não para mais, dá vontade de ver um episódio atrás
atrás do outro, e depois é realizado por um super argumentista que é nada mais nada menos do que o realizador, que é nada mais nada menos do que o realizador do Schindler List, por exemplo, que lhe valeu um Oscar, ou séries como The Night Of, da HBO. Portanto, Já vejam o replay da Netflix. Já É foste incrível. por 10 segundos, mas, Ai, desculpa. mas a maioria estava dentro do tempo. Portanto, É isso. E eu também intervi, impecável. por isso também Roubaste é o verdade. tempo. Temos que dar roubei o tempo, desconto. Temos que dar É isso, é desconto. isso. Mas pronto, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do podcast Watch Party. Aproveitamos aqui para agradecer novamente à Ana Galvão por ter estado connosco. Obrigada. E obrigada por teres aceitado ser a nossa primeira cobaia, digamos assim. E a nossa primeira fã também, já É temos. verdade. E aí, boa. Então, para sempre, já fiz Haja cartão. uma. Olha, boa sorte para o vosso podcast. Obrigado. Obrigada. E no próximo episódio teremos mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, a partir de agora, todas as semanas, temos uma nova Watch Party às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Este podcast tem sonoplastia de Beatriz Garcia e Diogo Casinha, sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de Rui Glória e André Pereira. Hasta la vista, baby.